Audiobook, Jus Resumos, Direito Financeiro, Aula 9, Artigo 11 da LRF, a polêmica da criação obrigatória de tributos e os créditos adicionais. Olá, pessoal do Jus Resumos. Hoje, vamos analisar um dispositivo bastante controverso da Lei de Responsabilidade Fiscal, o seu artigo 11, e, na sequência, vamos entender como o orçamento público pode ser alterado através dos chamados créditos adicionais. Fiquem ligados, pois o tema é instigante. O artigo 11 da LRF estabelece que é um requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal à instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. E o parágrafo único desse artigo veda a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar essa regra, no que se refere aos impostos. Aqui reside uma grande polêmica, inclusive com questionamentos sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Isso porque a Constituição Federal não obriga os entes federativos a criarem todos os tributos de sua competência. Pelo contrário, a CRFB 88 outorga uma faculdade para que a União, os estados e os municípios instituam determinados tributos. Um exemplo clássico é o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição, que até hoje nunca foi instituído pela União. O artigo 11 da LRF, ao prever a obrigatoriedade da instituição de todos os tributos da competência constitucional, entra em aparente conflito com essa liberdade conferida pela Carta Magna. Além disso, a LRF estabelece uma sanção para o ente que não cumprir essa suposta obrigação, a vedação de receber transferências voluntárias. É importante lembrar que as transferências voluntárias são recursos que um ente da federação maior repassa para um menor. A União transfere para estados e municípios, e os estados transferem para os municípios. A União, por sua vez, não recebe transferências de ninguém. Essa vedação de transferências voluntárias levanta questionamentos sobre o princípio da isonomia. A União, por exemplo, nunca instituiu o IGF, mas não sofre a sanção prevista no parágrafo único do artigo 11, já que não recebe transferências de outros entes. A sanção, na prática, atingiria apenas estados e municípios. Com essa análise do artigo 11 da LRF, chegamos ao fim da nossa exploração da Lei Orçamentária Anual. Mas o universo do direito financeiro não para por aí. Vamos agora adentrar no tema dos créditos adicionais. É importante entender que nem sempre a execução do orçamento ocorre exatamente como planejado. Podem surgir despesas que não foram previstas inicialmente, despesas imprevisíveis ou urgentes, como as decorrentes de uma calamidade pública. A pandemia de Covid-19 é um exemplo recente e marcante. Em situações excepcionais como essas, torna-se necessário alterar a Lei Orçamentária Anual para incluir recursos ou despesas não contempladas originalmente. Como toda despesa pública deve ter previsão legal, essa alteração da LOA se dá através dos créditos adicionais, que podem ser classificados em 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares, previstos no artigo 41, inciso I, da Lei nº 4.320/64, são destinados a reforçar uma dotação orçamentária já existente, mas que se mostrou insuficiente. Um exemplo seria a construção de um hospital que teve um custo maior do que o inicialmente previsto na LOA. Nesse caso, um crédito suplementar pode ser criado para cobrir a diferença. Como a despesa já estava prevista, busca-se apenas complementar o valor. Os créditos especiais, definidos no artigo 41, inciso 2º, da mesma lei, destinam-se a despesas não previstas na LOA e que também não são consideradas urgentes.
Imagine que o gestor decide construir um novo hospital durante o exercício financeiro, mas essa obra não estava prevista no orçamento original. Os recursos para essa nova despesa podem vir de um remanejamento de valores de outras áreas do orçamento, de empréstimos ou, em casos mais raros, de excesso de arrecadação. Como envolve uma alteração na lei orçamentária para incluir uma nova despesa, depende de autorização legislativa. Já os créditos extraordinários, previstos no artigo 41, inciso 3º, da Lei nº 4.320/64, são destinados a despesas urgentes imprevistas decorrentes de situações como guerra, comoção interna ou calamidade pública, como a que vivenciamos com a Covid-19. A abertura e a autorização desses créditos seguem regras específicas. Os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo. No caso dos créditos extraordinários, a autorização e a abertura podem ocorrer por meio de medida provisória. Essa não é uma mera faculdade, mas sim uma necessidade, já que a urgência da situação não pode esperar a tramitação de uma lei para alterar o orçamento. No impeachment da presidente Dilma Rousseff, um dos argumentos utilizados foi justamente a abertura de créditos suplementares por decreto, o que seria irregular, pois a autorização para esses créditos deve ser por lei. Curiosamente, a Constituição Federal, no seu artigo 62, parágrafo 1º, a linha D, veda a edição de medidas provisórias sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, e o artigo 167, parágrafo 3º, da Constituição, por sua vez, remete ao artigo 62 ao tratar da abertura de crédito extraordinário, estabelecendo que ele só será admitido para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observando o disposto no artigo 62, ou seja, permitindo o uso de medida provisória para sua autorização e abertura. Em resumo, os créditos adicionais são mecanismos essenciais para flexibilizar o orçamento público e permitir que o Estado responda a situações imprevistas ou necessidades que surgem durante a execução orçamentária, sempre observando as regras legais para sua autorização e abertura. Gostou de entender essa parte dos créditos adicionais? No nosso próximo vídeo, continuaremos explorando outros temas importantes do direito financeiro. Fique ligado no Jus Resumos para não perder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima!